A maior lição que nós aprendemos na história de José realmente é extraordinário. É só prestar atenção. Para quem não conhece, eu vou citar um pouco da história de José para você poder entender e te explicar o tamanho da lição, que já se resume como você compreender os planos de Deus. Porque ali, nessa história de José do Egito, que a Bíblia chama de José, filho de Jacó, José do Egito é como ele ficou conhecido popularmente, depois das pessoas fazerem muitas novelas com essa história, ou fazerem novelas. Não sei se mais de uma, mas muita gente conhece essa história através de novelas na televisão. Pois bem, a história de José ela traz uma lição muito grande sobre os planos de Deus e como a gente e ensina como a gente se posicionar como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pessoas de Deus. Olha só para você ver essa história mas não é o que é o aprendizado que ela traz, que ela fica um pouco oculta esse aprendizado, ela quase não aparece, mas é um dos maiores aprendizados de importância, uma lição enorme. Quando José, presta atenção, quando José foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito, primeiro eles queriam matar, jogar num poço para que morresse, mas depois resolveram vender, beleza. Eles foi vendido e os irmãos deles fizeram isso porque a odiavam, odiavam seu irmão, porque José tinha sonhos que revelavam o futuro e eles sabiam disso. E eles não queriam, e José era muito amado pelos pais, eles tinham ciúme e muita raiva. E venderam José. Preste atenção. José passou por todos os perrengues que passou no Egito e terminou sendo o governador do Egito inteiro, ficando apenas abaixo do rei. Ele tinha carta branca praticamente para tudo no Egito, como governador. E foi muito bem sucedido como governo. Foi 14 anos que passaram desde que ele foi governo, que ele entrou como governo, que veio os anos de fartura, segundo o sonho de Faraó, que realmente aconteceu exatamente como previsto, de acordo com a interpretação de José. Teve 8 anos de fartura e depois, não, 7 anos de fartura, perdão, e 7 anos de seca. E José, quando já tinha aconselhado o rei a guardar uma quinta parte de tudo que existia, que fosse produzido no Egito. Então, provavelmente algumas pessoas talvez tivessem duvidado, mas e se esses anos de seca não chegar? Pô, mas chegou. Só sei, vamos tentar resumir o quanto breve possível, para nós não se deter muito na história, mas no aprendizado, na lição. Quando chegou os anos de seca, e José começou a vender os produtos para aquelas pessoas que não tinham. Acabou tudo, todo mundo começou a passar fome. As pessoas não tinham o que comer e vinham comprar lá no Egito, de todos os lugares. E até que chegaram os irmãos de José. E ali houve ali um trâmite que José testou os irmãos para ver se eles tinham mudado mesmo. E no final, José se apresentou para os irmãos e abraçou todos eles, perdoando todos os mal que fizeram a ele. E, por fim, também José mandou chamar, o rei falou que José podia chamar os seus pais para vir morar no Egito. E sabemos que, bom, não vamos nos deter para frente, vamos agora compreender. José, quando encontrou seus irmãos, que testou isso e tudo mais, ele se apresentou para eles e ele não tinha raiva dos irmãos, mesmo depois que os irmãos deles fizeram o que fizeram com ele. Ele não ficou com raiva dos irmãos. Ele compreendeu que era plano de Deus para que José fosse para o Egito mesmo, ainda que dessa maneira que ele foi, e lá acontecesse o que acontecesse para poder Deus falar com ele. E tudo o que aconteceu
já seria o plano de Deus. José compreendeu isso. Então note que José podia ficar com raiva dos irmãos e queria até se vingar dos irmãos. Isso é compreensão. Olha só. Ele entendeu que é plano de Deus. Foi plano de Deus. Como é que nós aprendemos isso para nossos dias? Se você está passando por problemas, ou alguém está te traindo, ou está te difamando, você não deve ficar com raiva da pessoa. Você não sabe. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que tudo é para a edificação daqueles que amam a Deus. É para o nosso bem. Até aquilo que nos traz dor é para o nosso bem. Ainda que na hora nós não entenda isso, mas nós vamos entender depois. Como José, ele não entendeu na hora, mas ele confiou em Deus. Então o que você faz? Confia em Deus. Está com problema, está ruim, tem gente por todo lado trazendo problemas, fazendo tudo tipo mal para você. Confia em Deus, faz como José, confia em Deus, continua fiel e fazendo o que é certo. Tá bom? Então esse é um aprendizado muito grande. Se você notar, você faz uma ponte entre essa história de José com o que Paulo diz, que tudo é para o nosso bem, então você não precisa se preocupar com nada. Apenas passar pela maré dolorida. Ela vai passar. Confie em Deus, permanece fiel e orando a Deus. Tá bom? Esse é o nosso recado de hoje. Se você gostar desse tipo de conteúdo, me segue, se inscreve e também compartilha. Porque pode ser útil para mais pessoas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo.